repórter Ana Carolina Raimundo já ouviu a viúva Bruna sobre o fim de uma espera angustiante por justiça. 10 meses e 6 dias. E a Bruna dividida entre o tempo que promete cura e a espera que angustia. Esses 10 meses foram muito mais se apegando, primeiro na esperança, na fé e fazendo isso por ele, sabe? A gente vai tentando recomeçar todos os dias. Na tarde de 13 de julho do ano passado, Bruna e Fábio Toshiro se casaram numa cerimônia muito esperada. Papai do Céu abençoe sempre a gente, todas as pessoas que estão aqui hoje com a gente. Iam viajar de lua de mel no dia seguinte e se hospedaram depois da festa neste hotel, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Juntos decidiram ver o mar naquela noite. Mas em fração de segundos, tudo mudou. Fábio Toshiro foi atropelado por um carro conversível que estava em alta velocidade e morreu no local. No volante, Vitor Vieira Belarmino, que não prestou socorro e fugiu. Desde então, Vitor estava foragido, até se entregar na última segunda-feira. Chegou aqui tranquilo, consciente, só que em determinado momento ele mostrou uma hesitação e até me perguntou se será que eu fiz certo em me entregar? Eu falei, óbvio que sim, porque era a única alternativa que você tinha. Você já estava preso sem estar preso. Foi um alívio nessa informação que ele se entregou, você vai fazer a parte dela. A perícia comprovou que o influencer de 30 anos estava a 109 km por hora na hora do impacto, mas chegou a 160 km por hora momentos antes. O limite de velocidade na via é de 70 km por hora. Imagens gravadas por mulheres que estavam no carro com Vitor ajudaram a polícia a determinar a velocidade em que o carro estava. Um vídeo mostra o casal atravessando, uma moto passando bem perto dos dois e, na sequência, Fábio sendo atingido pela BMW de Vitor. Vitor chega a diminuir a velocidade depois do impacto, mas vai embora. Segundos depois, Bruna aparece pedindo ajuda. Vitor vai responder por homicídio doloso, segundo a polícia, por ter assumido o risco de matar. Depois do choque, ele parou alguns metros na frente, olhou para trás, ficou desesperado e disse: Amanda, eu não sei o que eu vou fazer, estou muito nervoso, me ajuda, chama o socorro. Aí depois andou um pouco mais, parou mais na frente, ela falou assim: olha, chama o socorro que eu não sei o que eu vou fazer. Amanda, namorada dele? Amanda que estava no carro, a namorada dele na época. Mas ela chegou a chamar o socorro ou não chamou? Ela não chamou porque ele imaginou que alguém tinha chamado o socorro. Ele tinha uma pessoa, um profissional de enfermagem, que estava no local, fazendo massagem cardíaca. A defesa de Amanda Camargo disse em nota que, de fato, Vitor pediu que ela chamasse o socorro, mas que quando Amanda passou pelo acidente, presumiu que alguém já teria solicitado ajuda, portanto, que ela não praticou o crime de omissão de socorro. Vitor responderá também por omissão de socorro, assim como Amanda e mais 3 mulheres que estavam no carro. Vitor se negou a prestar depoimento, decidiu que só vai falar em juízo. Ele mudava de lugar. Só que mudar de lugar, com frequência, cansa. Custo. Se a polícia descobrir que alguém ajudou em esconder-se desse foragido, essa pessoa será responsabilizada criminalmente. Ele sabe que ele causou um acidente, mas ele não se sente responsável pela morte, porque realmente ele não conseguiu ter a visão do casal, porque tinha uma moto na frente de um carro. Ele se arrepende muito de não ter prestado socorro. Que ele responda pelo que ele fez com o Toshiro, que primeiro ele não merecia, também acho que o pós de ele tratar aquele corpo que estava estendido ao chão como um mar é muito ruim, então ele precisa responder por isso. Bruna viveu a alegria extrema e a tristeza extrema num intervalo de poucas horas. A história da vida dela mudou completamente por conta de alguns centímetros quando ela atravessou essa avenida. E só agora, 10 meses depois do que aconteceu aqui, ela diz que vai finalmente conseguir viver uma nova fase do luto. Eu não tive nenhum arranhão, mas a minha alma por dentro estava dilacerado, como ainda continua. Acho que é luto, pesar, trauma. Lidar com isso, Carol, é muito na minha fé e na minha parte espiritual, de falar assim, olha, eu preciso de fato ter essa força, ter essa serenidade. Que em muitos momentos vem das lembranças que são só dela, que ninguém
e em código. Ele está muito vivo em mim, acho que a gente formou a nossa família, né? Independente se a nossa família acabou minutos depois, horas depois do casamento, a nossa família estava ali formada e nosso laço vai ser eterno. É hoje, seu Jorge e as perguntas sinceras de entrevistadores autistas. É agora como evitar que crianças e adolescentes fiquem viciados em telas. Com a palavra, o psicólogo que se tornou referência mundial no assunto. Mais de 2 milhões de livros vendidos no mundo em 44 línguas. Já são 500 horas de palestras e podcasts. Debates e reuniões com governos de muitos e diferentes países. Ele abriu nossos olhos, despertou angústias, mas trouxe caminhos. Jonathan Haidt é psicólogo social, professor universitário nos Estados Unidos e um dos líderes de um movimento mundial que alerta para os efeitos nocivos de telas e redes sociais para crianças e adolescentes. Chegou comemorando a iniciativa brasileira de proibir celulares nas escolas. E eu pergunto, qual o próximo passo? O próximo passo é mudar hábitos fora da escola, especificamente em casa. A orientação de especialistas sempre foi: conheça os seus filhos, converse, monitore as redes sociais, explique os perigos. Mas isso não está funcionando. Depois de ganhar um celular ou entrar em redes sociais, o adolescente vai ficar muito bom em esconder o que tiver que esconder dos pais. E aí começa uma batalha na família. Daí a importância de adiar. Os filhos não devem ter rede social antes dos 16. Jonathan é pai de um casal de adolescentes. Ele sabe, existe o mundo ideal e o mundo real. Mas onde fica o mundo possível? Minha filha tem 15 e ainda não tem nenhuma rede social. Ela manda mensagem, ela faz ligação por vídeo com as amigas. Então isso é fundamental, ainda mais para garotas. Outra coisa que não tem negociação é tela no quarto à noite. Não deixe seu filho ter qualquer tela no quarto. Ele dá um jeito de usar escondido, debaixo do lençol. E é à noite que os assédios de adultos a menores de idade mais acontecem. Eu sei que para pais e mães são medidas difíceis. Olha eu aqui falando. Minha esposa sempre reclama que eu sou muito mole. Minha filha pede só mais um minuto e eu, ok. Aí ela, Jonathan, você escreveu um livro sobre isso. Entre confidências e alertas importantes, Jonathan Haidt participou do 6º Congresso Socioemocional do Laboratório Inteligência de Vida, referência na área. Claro, todo mundo tem medo da violência no mundo real, mas a gente não percebe bem que as crianças online também correm riscos de danos físicos e psicológicos. Ele diz que o impacto das telas é diferente para meninas e meninos. Para elas, o problema são as redes sociais. Garotas são mais ligadas umas nas outras, elas querem mapear quem está mais amigo de quem. E depois que elas entram nas redes sociais, as comparações não param. E as fofocas, e o drama, e a exclusão, e garotos pedindo nudes. Todo tipo de coisa ruim acontece com as meninas nas redes sociais. E a saúde mental piora. Os dados são contundentes. Para os garotos não é muito claro se o pior são as redes sociais. Eles ficam dependentes do que dá prazer imediato. Começa com videogame, muito videogame, depois vem a pornografia. Isso porque as empresas por trás das redes sociais desenvolveram formas de ativar um neurotransmissor cerebral chamado dopamina, que dá uma sensação de recompensa, de motivação. Então, se você olha para a faixa etária dos 14, as meninas estão pior, mais ansiosas e mais deprimidas. Mas ainda assim elas terminam os estudos, entram no mercado de trabalho. Os garotos ficam tão presos ao videogame e à pornografia que eles deixam de se desenvolver. Aí quando você olha para a faixa etária dos 28, são eles que estão pior, sem emprego, desmotivados, jogando videogame na casa dos pais. E quais os sinais para os pais agirem antes que seja tarde? As telas de toque e os programas em geral são feitos para reter as pessoas pelo máximo de tempo.
Se você disser ao seu filho, ei, larga o celular, e ele ficar muito chateado, ansioso, irritado, é um sinal de que o cérebro está dependente do aparelho. Se a criança ou adolescente não consegue ficar longe da tela, é um alerta de vício. As informações, os dados que o Jonathan traz pra gente, dentro de casa, eles ganham nomes e histórias, às vezes, de muito sofrimento. Ai, tem aqui. Eu já sabia que boa coisa não devia ser. Eu me levantei com um coração de pai em alerta. De seus braços e pernas escorria sangue. A maquiagem borrada sobre os olhos dava um tom ainda mais dramático à cena. Pai, eu surtei. Interna, surtei. Eu preciso ser internada. Esse diálogo está narrado aqui nessas páginas, no relato de um pai que usou um codinome para proteger a filha e assim poder contar o que viveu, o que viveram e assim ajudar outras famílias. A gente convidou os atores Júnior Andrade e Laura Castro para darem voz a essa história. Ela muito cedo ganhou um celular, com 10 anos de idade. Eu fazia um monitoramento. Eu achava que estava monitorando, só que eu não sabia o que acontecia. Então eu monitorava as coisas erradas. Todo mundo vive isso. Você quer tirar de casa e ele não quer sair de casa, porque quer ficar no celular. É cansativo. E todo pai que você conversa fala, eu não aguento mais, ele não quer outra coisa, só quer celular, só quer ficar jogando. E como é que você descobriu que tinha algo a mais e que o buraco era bem mais embaixo? O dia que eu descobri mesmo que foi o dia que mudou a nossa vida foi quando ela se cortou e me impede que está surtada, me ajuda, me interna, eu estou surtada. Quando ela me falou isso, eu imediatamente a levei para o hospital. E nesse momento em que ela estava lá, sendo atendida, eu peguei o celular dela e fui olhar mais profundamente. E apareceu uma palavra chamada luz, L-U-L-Z. Eu achei primeiro que era um erro de digitação, que ela estava escrevendo luz. Mas mais na frente, novamente, essa palavra aparece, luz. Eu aí digitei e caí numa reportagem do Fantástico de 2023 que mostrava toda essa parte sombria da internet, do Discord. Eu assisti a ela no estacionamento, super chocado porque minha filha tinha acabado de passar. Eu descobri exatamente o que estava acontecendo com ela. A menina se automutilando ao vivo. Eles estão vibrando com os cortes no braço dela. O que está acontecendo em tempo real é algo recorrente. Desafiar alguém a praticar violência contra si ou contra animais. Em nota, o Discord diz que investe em ferramentas avançadas de segurança e sistemas de moderação e que atua ativamente na remoção de conteúdos nocivos, que derruba grupos de chat problemáticos e reporta violações às autoridades competentes. Paulo buscou ajuda psiquiátrica para a filha, que chegou a ser internada. Hoje ela está em casa, frequenta a escola, mas continua em tratamento. Esse pudor que eu tinha de pegar o celular dela e vasculhar foi um dos meus grandes erros, sabe? É um pai e uma filha. Não tem que ter pudor. O pai tem que ter a senha. O pai tem que saber no que seu filho está metido. Ou sua filha está metida. Você fala muitas vezes em culpa aqui. Do que você se culpou e como é que você lida com isso hoje? Eu me sinto culpado por ter dado o celular para ela muito cedo. Eu me sinto culpado por não ter dado um monitoramento adequado. Eu me sinto culpado até por não saber as coisas que eu não sabia. Mas não adianta você só se sentir culpado. Você tem que reagir e tentar ajudar. E nisso eu acho que eu estou conseguindo. Quando adolescentes são internados e perdem o acesso às telas, geralmente aparecem sinais de melhora em 15 a 20 dias. Eles primeiro pioram, efeito da abstinência, e parece que não vai dar certo. Mas o cérebro se recupera em umas 2 semanas, supera esse vício, e aquele filho doce, maravilhoso, volta a aparecer. E não vale só para os internados. Quem muda de hábitos volta à vida porque recupera a atenção. Júlia continuava avançando de forma positiva em todos os sentidos. Não me lembro da última vez em que a vi tão feliz assim. Ela queria aproveitar o verão que chegava. Disse que tinha saudade de nossos passeios de barco
e gostaria de navegar no fim de semana sem mais ninguém. Apenas ela, Dona Teresa e eu. Só nós três, papaizinho. E não chama mais ninguém. Eu acenei positivamente emocionado por ter me chamado de papaizinho, o que não falava desde criancinha. Eu espero que a gente tenha contribuído e possa contribuir para uma boa conversa em família. O meu bate-papo com o autor de Aconteceu com a Minha Filha está no podcast do Fantástico. Você pode ouvir em g1.com.br/fantástico, g1.com.br/fantástico, ou no seu aplicativo de áudio favorito. E todo esse debate sobre os efeitos das telas em crianças e adolescentes continua no Festival LED nos dias 13 e 14 de junho no Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.movimentoled.com.br. Muito importante esse debate mesmo, Poli. Olha, no Rio de Janeiro, um voo acabou cancelado depois que a companhia aérea TAP não cumpriu uma decisão judicial para embarcar um cão de serviço na cabine principal. Essa cena é muito mais do que uma troca de carinho entre um cachorro e uma criança. Alice tem 12 anos e é autista não verbal, não fala. A interação com o Ted foi uma forma que ela encontrou de se comunicar com o mundo. O Ted é um cão de assistência. Ele ajuda a família, né, na terapia da Alice, que é uma menina autista com nível 2 para 3 de suporte. E, portanto, ela depende de vários recursos para as tarefas dela do dia a dia. A Alice passou a ser dependente dele, né? Em especial em situações de maior estresse. Hoje essa é uma cena impossível. Alice e Ted estão separados por um oceano. A família se mudou para Portugal no mês passado. Só no dia da viagem, 8 de abril, já no aeroporto, foram informados de que o cachorro não poderia embarcar, mesmo com todas as autorizações. Nós chegamos para embarcar, achando que estava tudo tranquilo. Na hora que o supervisor chegou para a gente e falou, olha, eles derrubaram a sua solicitação de ontem para hoje. E eu falei, bem, e agora? Agora o cão não pode embarcar. Como eu tinha compromissos aqui já assumidos, a gente veio. Alice viajou com o pai e a mãe para Portugal. O Ted ficou no Brasil com a irmã dela, a Rayane. O Ted é muito fofinho, dá muita vontade de brincar com ele, de fazer carinho, mas a gente tem que se segurar. Ele foi treinado por 2 anos, só atende a comandos específicos e interage com pessoas específicas. Ele é um cão de assistência. Quando veste esse colete, ele sabe que está trabalhando. Foi um cão treinado exatamente para fazer essa função, que é de prevenir, né, as causas, as crises dela, e também de acompanhá-la em qualquer lugar que ela for. Ele já viajava de avião junto, ele vai no pé do assento, ele foi treinado para estar ali, daquela forma. Ele aguenta até 24 horas de jejum para não comer, para não se hidratar, porque ele consequentemente ele também não urina, não defeca. Ontem, Rayane tentou novamente viajar com o cão. Como a companhia aérea nunca deu uma resposta clara, dessa vez Ted foi para o aeroporto com uma decisão judicial que deveria garantir o embarque. Mesmo com a presença de oficial de justiça e da Polícia Federal, a companhia não autorizou e ainda cancelou o voo. Nem a justiça, nem nós pedimos isso. Então fica aqui as minhas desculpas a essas pessoas, porque de fato nós não queríamos isso, né? Na realidade nós queríamos que o voo tivesse acontecido e o cão tivesse aqui conosco e a irmã da Alice também. A TAP declarou que o cumprimento da ordem judicial violaria o manual de operações da empresa e colocaria em risco a segurança a bordo. Por isso, segundo a nota, a companhia foi obrigada a cancelar o voo. A TAP informou que deu alternativas de transporte para o animal, que não foram aceitas, e que lamenta a situação. A empresa ofereceu que Ted fosse no bagageiro, mas, segundo a família, o cão de serviço não pode ser manipulado por outras pessoas
e não suportaria o estresse da viagem. Há 47 dias, sem o grande amigo, Alice voltou a ter oscilações emocionais. O impacto dessa ausência pode ser desde o aumento do estresse, de ambos os lados, né? Tanto do lado da criança como do lado do animal. Pode ser a volta dos sintomas, que a gente chama de sintomas desafiantes, a irritabilidade, uma inquietude, mau humor. A família vai continuar lutando, porque acredita que o reencontro do Ted com a Alice representa muito mais do que uma viagem de avião. Acima de tudo, é uma questão do direito das crianças que têm essa condição. A tecnologia é uma das grandes atrações do novo parque da Universal nos Estados Unidos, inaugurado esta semana. O lugar reúne 5 novos mundos que misturam personagens como Harry Potter e Super Mario com os vilões clássicos dos filmes de terror. Agora, já pensou dar de cara com Frankenstein ou com Drácula? Emoção para quem chega. Preparados para entrar no Epic no primeiro dia? Preparados para inaugurar o parque? E para quem trabalha no novo parque. Desde 1999, o Orlando não ganhava um parque de diversões temático. E é claro que tinha brasileiro curtindo o primeiro dia do Epic. Isso aqui é um planejamento praticamente de 2 anos para poder estar aqui, entre passagem, hotel, combinar com a família toda, essa criançada aqui, ó. Dá um trabalho danado para a gente estar aqui, mas já está muito feliz de estar aqui. O novo parque é diferente. Ele se divide em 5 mundos acessados por portais. O primeiro, no início do parque, o mundo celestial, é passagem obrigatória para se chegar nos próximos. O de Harry Potter, o dos monstros clássicos, o do Super Nintendo e o da Ilha de Berk, como treinar o seu dragão. Quando você está num mundo específico, você não vê os outros mundos, você está imerso naquela história. Para entrar nos mundos, cada um deles, você passa por um portal diferente. Esse portal te transporta para esse mundo e a partir dali você só vai sair dessa história literalmente passando de volta pelo mesmo portal. O Fantástico entrou no parque antes da abertura para o público. Olha os bastidores. E a gente vai mostrar tudo o que vai acontecer para você. Ah, só que eu não vou curtir isso tudo sozinha, não. A gente convocou 2 fãs de parque de diversões para aproveitar todas as atrações comigo. Mãe e filha. Preparadas? Muito! Nós começamos com um momento mega fofinho. Nós e o Banguela, do filme Como Treinar o Seu Dragão. Deixa eu fazer carinho também. Ele gosta de carinho, olha. Gostou, Maria? Delícia. Tchau, Banguela. Quando tá quente, a gente quer o quê? Água. Maria Flor e Débora, seco, saíram Rigidamente molhadas. nada que o secador não resolva. Essa aqui atrás é a montanha-russa mais radical do parque. São 2 pistas, como se fosse uma corrida de cometas. Eu vou passar a bola para vocês. Quero saber se vão amarelar ou não. Jamais, né? Tem que decorar. Lembra as famílias brasileiras que a gente encontrou? Escolheram o mundo de Mario, Luigi e companhia, o Super Nintendo, para começar a visita. Olha a reação da garotada ao entrar nesse cenário. Não parece que você está dentro do game? É claro que a gente também foi lá. Como diria Mário, Aqui vamos nós. De pulseira interativa para caçar moedinhas. eu queria moedinha.
Do lúdico pro assustador atravessando um portal. Vamos voltar no tempo. Tempo dos monstros clássicos. Tipo Drácula? Tipo Drácula, Frankenstein, lobisomem. Vamos lá. Será que aqui os monstros ganham vida? Os animatrônicos, que são aqueles robôs que fazem o papel de pessoas nos parques, eles são muito reais. A gente tem um mundo de Dark Universe, por exemplo, a doutora Victoria Frankenstein. Ela é tataraneta do Frankenstein, os dois estão ali, eles aparecem na sua frente e parece que ela é real, ela é uma pessoa. Real mesmo é a cidade que a gente visita depois de passar por este portal. Começa agora a nossa aventura mágica pela Paris dos anos 20. Vamos? Olha, cheio de caldeirão para vender. Quem quer ser uma bruxa por um dia? Eu. Nossa. A gente até esquece que está no parque. Sim, né? Perfeito demais. Quem tem varinha brinca de feiticeiro nas vitrines. Vai lá. Gente, seu talento de varinha. Aí! Minha feiticeira! E consegue até ferver caldeirões. É o mundo de Harry Potter com uma boa pitada de animais fantásticos e uma atração surpreendente. Agora a gente vai sair da Paris dos anos 20, vamos fazer uma viagem até a Inglaterra. Vamos mudar de país. Muito obrigado, cidade. Meu Deus! Que impressionante! Saímos do Ministério da Magia. Que pouca coisa. Olha isso, Débora. Levar meu... Filha! É emocionante. Levar meu Tô pé. arrepiada. Olha a altura desse pé. Levar seu Olha negócio. o tamanho desse salão. Isso aqui é só o início da fila. E quem tá ali, olha? Dolores Umbridge. Aquela malvada irritante. Não vai ter nenhuma conta. Não. Universo mágico. Não, estou dizendo da minha parte. A seguir, uma médica do Rio acusada de lesar pacientes. Uma psiquiatra respeitada. As pacientes afirmam ter sido vítimas de um esquema que os levou a perdas financeiras devastadoras. Leonardo comemora 40 anos de carreira e relembra os tempos de dupla com o irmão Leandro. Seu Jorge abre o jogo para um time de entrevistadores curiosos, todos no espectro autista. Você morou na rua durante alguns anos, né? Pode perguntar? Elas fizeram a internet tremer. As freiras do hip hop. Quem são elas? Os brasileiros que entram em campo na Ucrânia em plena Freira do guerra. Rio. Não, sanidade. Daram atração musical. Aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que agora vem. Mudou muito o palco da época pra cá. Que é do caminhão. O caminhão, né? Grandes palcos no Brasil e no exterior se tornaram rotina nesses 40. Artificial não per. A gente tem.
Chernobyl não gerar mais energia, cerca de 2.500 pessoas seguem trabalhando aqui. Os reatores estão parados. O celular está com a câmera ligada. Eu estou fazendo o teste. Para ver negócio de baixa, para ver se ele tem mais ou menos 1 hora, se ele aguenta. Gente, olha aí, o governo de Pernambuco trabalha para a saúde chegar mais perto e sua vida mudar de verdade. Eu ia viajar, ia para um lugar longe, não conhecia ninguém, não tinha ninguém para ficar comigo, não tinha ninguém apoio fora. Ah, meu Deus, foi um alívio tão grande. Nascer como caruaruense. Nós esperamos mais ou menos mais de 10 anos. Dizer, será que esse hospital realmente ia ser inaugurado?